Começando a gravação aí, vamos pegar a nossa apostila na página... Então, vamos lá, ó. Seguinte, outro dia nós começamos o conteúdo relacionado à potência, certo? A pergunta que eu faço para vocês é a seguinte: nós temos que multiplicar a base pelo expoente? Não. Base 5, expoente 2. Eu faço 5 vezes 2? Não. Não. Eu faço o quê? 5 vezes 5. 5 vezes 5. Eu vou repetir a base pela quantidade de vezes que é o meu expoente, certo? Sim. Potenciação é isso, tá? O que vocês têm que tomar cuidado é o seguinte: o que muitas pessoas fazem, tá? O que muitas pessoas fazem. Por exemplo, se aqui fosse um 3, aí você vai montar a continha lá. 5 vezes 5, que vai dar 25. Vezes 5. 5 vezes 5, 25. Subiu 2. 5 vezes 2, 10. Com 2, 12. 125. Quando chega nesse momento aqui, ó, é interessante você vir contar quantos 5 você já utilizou. Porque tem gente que aqui, ó, você já está utilizando 2. Tem gente que conta um só e aí faz vezes 5 de novo. E quando você faz vezes 5 de novo, você já está elevando a 4 aqui, ó. 1, 2, 3, 4, tá? Tem que tomar cuidado com isso, para não passar da quantidade nem faltar. Para utilizar a quantidade correta. Beleza. Isso é potência, né? Potenciação. Aí nós vimos que quando o expoente é 2, nós podemos falar que aquela base está elevada ao quê quando o expoente é 2? Caiu aí a minha... Caiu para vocês aí? O meu? Sim, eu não tava ouvindo nada. Só tava vendo um monte de gente mandando resposta, mas eu não sabia o que era. Tá. Ótimo. É porque eu tava falando aqui, ninguém tava respondendo nada, eu falei, o pessoal não tá participando hoje, tá acontecendo. Mas tudo bem, vamos lá. Deu uma caída, depois apareceu aqui para mim, né? Beleza. Então, expoente 2, você pode falar que está elevado ao quadrado. Expoente 3, elevado ao cubo. Quando o expoente for 0, o resultado vai ser o quê? 1. 1. Sempre que o expoente for 0, o resultado é 1. Se você tiver base 1... O expoente vai ser o... Não. Se você tiver base 1, sua resposta vai ser 1, dependente do seu expoente. Tudo bem, Ana Júlia? Tranquilo. Se a sua base for 1, ó,
Imagina só, você tem 1 elevado a 7. Vai ser 1 vezes 1, vai dar 1 vezes 1, que vai dar 1. Então, vai ser 1 a sua resposta, quando a base for 1. E quando o expoente for 1, tá? A resposta é a própria base. Tá? Ok. Aí, depois da potência, nós aprendemos o que mesmo? Vamos ver quem lembra. Raiz quadrada. Muito bem. E eu falei da raiz quadrada o seguinte para vocês. Pessoal, a raiz quadrada... Isso, Ana, muito bem. A raiz quadrada é quando você se refere ao índice 2, tá? Raiz quadrada é quando você se refere ao índice 2. Se você quiser falar de raiz sem se referir a índice, você vai falar da radiciação. Não é radiação não, tá, Ana? Radiação é uma outra coisa que não é boa pra gente, radiação, tá? Sim, é tóxico. É radiciação. Mas tudo bem, Ana. Eu entendi o que você quis dizer. Tranquilo, só estou corrigindo a palavra ali. Ótimo. Ok. E aí eu falei ainda para vocês que a raiz quadrada, o índice dela de fato é 2. E se não tiver índice, você tiver só o desenho, quer dizer que está se referindo à raiz quadrada. Agora, se ele colocar outros valores ali, né? Aí pode ser a raiz cúbica, que eu já até dei uma comentadinha aquele dia. Pode ser raiz cúbica ou qualquer outra raiz ali, tá? Isso eu expliquei para vocês na quarta-feira, né? Agora, só para... Professor, só tem tipo raiz quadrada e raiz cúbica, aí o resto é raiz de 4. Daí é raiz quarta, raiz quinta, raiz sexta, é igual você falar em potência, 2 elevado à quinta. Então, você pode ter, por exemplo, a raiz quinta, né, de algum número, e assim por diante, tá? Tá. Pessoal, na aula passada, lá na quarta-feira, eu havia passado para vocês aqui o seguinte, eu tinha colocado desde a raiz do 0, a raiz de 1, a raiz de 2, a raiz do 4, a raiz do 9, a raiz do 16, que as respostas acabou sendo o quê? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10, não foi? As raízes que eu coloquei? Sim. Certo, ótimo. Essas raízes, tá? Elas são chamadas quadrados perfeitos. Professor, como assim quadrado perfeito? Pensa comigo, pessoal. Pensa comigo. Se você se referir a um quadrado, eu me referi a um quadrado. O quadrado ele tem os 4 lados o quê? Iguais. Ele tem 4 lados iguais, né? O quadrado tem 4 lados iguais. Pessoal, quem tiver microfone, por favor, abra o microfone, participe. Só tá a Laura participando. Porque daí o que acontece? A Laura tá participando pelo microfone e aí, como ela responde mais rápido, vocês acabam não mandando nada no chat. Então, quem tiver microfone, por favor, abra o microfone para participar, tá? Então, vamos lá. Se eu falar em um quadrado, eu estou me referindo a uma figura geométrica plana que tem 4 lados iguais. Então, tá. Vamos pensar aqui, ó. Tem um quadrado. 4 lados iguais, né? 4 lados de mesma medida. Ok. Se é um quadrado, tem 4 lados de mesma medida, ele de fato é um quadrado perfeito, né? Porque se eu fizer isso aqui, deixa eu ver. 1, 2. Se eu fizer isso aqui nele, ó. Se eu fizer isso daqui nele, tá? Eu dividi em 1, 2, 3, 4 e aqui eu dividi em 1, 2, 3, 4, tá? Então ele vai ter
a mesma quantidade de quadradinhos assim e a mesma quantidade de quadradinhos assim. Então, de fato, ele é um quadrado perfeito. Agora, se você pegar, por exemplo, assim, você não tem a mesma medida aqui e aqui, certo? E aí, como assim, professor? Por que quadrado perfeito daí, né? Que tem os lados iguais ali, etc. Se você pegar e contar quantos quadradinhos nós temos aqui? 4, certo? Quantos quadradinhos nós temos aqui? 4. Beleza. Eu não preciso contar um por um para saber quantos eu tenho aqui dentro. Ou preciso? Eu preciso Não. contar um por um? Não. Basta eu fazer o quê? Multiplicar. Contar quantos você tem aqui, contar quanto você tem aqui e multiplicar, não é? Não é o que vocês já aprenderam lá atrás, que quando vocês têm alguma coisa grande para contar assim, basta você contar quantos tem de assim, quantos tem de assim e multiplicar? Não é isso? Então, aqui, vocês já perceberam que basta nós fazermos 4 vezes 4, certo? 4 vezes 4. 4 vezes 4 é quanto? 16. E se nós contarmos, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Ok. Só que dá uma olhada para isso aqui. 4 vezes 4, eu não tenho as bases iguais? Então, eu posso escrever esse 4 vezes 4 como que? 4 elevado a quem? Muito bem, Minoro. 4 elevado ao quadrado, tá? Eu posso escrever 4 elevado ao quadrado, porque eu tenho 2 4. Eu não tenho 4 quatros, Ana. Tá? Eu tenho 2 4. E 4 elevado a 2 é o 4 vezes 4, que é quanto? 16. E nós vimos aquele dia, se tratando de raiz, que o 16, ó, raiz o quê? Raiz quadrada, que eu não coloquei índice, então eu estou falando de raiz quadrada. Qual que é a raiz de 16? 4. 4. A raiz de 16 é 4. Por quê? Porque 4 vezes 4, ou seja, o número vezes ele mesmo, que deu 16. Por isso que o 16, ele é um quadrado perfeito. Professor, então, peraí, resume esse negócio pra gente. Vamos lá, vou resumir. O número, ele vai ser um quadrado perfeito quando tiver raiz, tá? O número vai ser um quadrado perfeito quando tiver raiz. Agora, por exemplo, se eu pegar esse daqui, ó. Esse número tem raiz? O 20 não tem raiz. Na verdade, ele tem, mas é uma raiz aproximada, tá? Ele tem, mas é uma raiz aproximada. Não é a raiz de um número exato, tá? Então, nesse caso aqui, o 20 ele não é um quadrado perfeito, tá? O 20 não é quadrado perfeito. O 49 é quadrado perfeito? Sim, é um quadrado perfeito. De quanto mede o lado? Ó, pensa, ó, a minha pergunta. O 16 é um quadrado perfeito? Sim. Quanto mede o lado desse quadrado perfeito aqui nesse caso? 4. Então, se eu estou falando de um quadrado perfeito 49, o lado mede 7. Muito bem, Gustavo Minoro. Perfeito. O lado mede 7. Ou seja, é o valor da raiz, né? O valor aqui, que é a medida do lado desse quadrado seu. Mas tudo bem, vamos lá. Lá na página 162. Página 162. Número 1.
Eu imagino que vocês já tenham feito, né, essas atividades que eu havia passado para vocês realizar quinta-feira, isso, né? Fizeram? Muito bem, Minuto. Muito bem. Então, vamos lá. Página 162, exercício 1, letra A. Vou colocar assim, A, B, C, D, E e F. Vamos lá. Raiz de 1. 1. Raiz de 4. 2. 2, Raiz de 9. 3. 3. Perceba que eu estou falando só raiz, tá? Mas nesse caso aqui é porque nós sabemos que todas são raiz quadrada, né? Então, raiz quadrada 16. 4, Raiz quadrada de 25. 5, Raiz quadrada de 100. 10, 10. 11, 10. Isso. 10. Tá. Perceba, então, que todos esses são quadrados perfeitos, né? Agora, na número 2. Escreva uma igualdade usando os números 2, 12 e 144. E os símbolos da raiz, né? E igual. Depois determine qual desses números representa o índice, o radicando e a raiz quadrada. Alguém conseguiu fazer esse? Eu montei o negócio aqui, ainda não identifiquei. Como você montou? Raiz quadrada de 2 de 144 é igual a 12. Raiz quadrada de 144 igual a 12. 12. Muito bem. Muito bem. Essa número 2 é a raiz de 144 é igual a 12. Por quê, professor? Porque se eu fizer 12 elevado ao quadrado é igual a 144. Aí ele está perguntando ali, ó. Depois, quem é o índice, o radicando e a raiz quadrada. Quem que é o índice aqui, pessoal? Quem vai ser o índice aqui? Para a gente encontrar índice, radicando e raiz quadrada é nessa daqui, ó. Quem que é o índice? O índice é 2, tá aqui, ó. Vou só puxar a flecha. 2 é o índice. E o 144 é o quê? Radicando. 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 E o 12? É a raiz quadrada. Muito bem. Número 3. Qual é o número? Essa número 3 aqui, né? Considerando hoje em dia, a gente não poderia responder ela, né? Tá escrito assim, junte-se a um colega, né? Brincadeiras à parte, mas vamos lá. Qual é o número diferente de zero que, ao ter extraído a raiz quadrada, é igual a ele mesmo? Um número diferente de zero que, ao extrair a raiz quadrada, continua sendo ele mesmo. 1. Muito bem, muito bem. Estou contente com as respostas de vocês. Vocês estão acertando. Estou contente porque fizeram e mais ainda porque estão acertando. Acertaram todas aqui, acertaram essa e acertaram essa agora. Porque o que ele está falando ali, ó, se você tiver a raiz de 1, a resposta vai ser 1. Tá? Muito bem. Agora vamos lá, número 4. Raiz quadrada no exercício 1, professor. Oi? Já tinha essa raiz quadrada no exercício 1. Sim. Vamos lá. Número 4. O professor de Educação Física dividiu uma turma de 36 alunos
em algumas equipes para um torneio. Ó, uma turma de 36 alunos em algumas equipes para o torneio. Sabendo que a quantidade de equipes foi igual à quantidade de integrantes de cada equipe, calcule a quantidade de integrantes de cada equipe. Então, peraí, você tem uma sala com 36, essa sala foi dividida em equipes para fazer essa competição aí, não sei. E a quantidade de equipes, a quantidade de participantes em cada equipe é igual à quantidade de equipe. Quanto? Quanto que é a quantidade de integrantes de cada equipe? Pensa, né? Ó, nós temos 36 integrantes. Tá? Se você montar duas equipes, vai dar duas equipes com quanto cada um? 12. Vai dar duas equipes com 18, né? Muito bem. Se você montar 3 equipes, vai dar equipes com quantos? 24. Eu tenho 36. Eu vou montar 3 equipes, vai dar equipe com 12. Agora sim, com 12. Então, peraí. Eu tenho 3 equipes, mas eu tenho 12 em cada equipe. Não está igual a quantidade. Se você montar 4 equipes, vai dar quanto? 4 equipes, vai ter quantos participantes? 9 em cada equipe. Muito bem. Se você montar 5 equipes, quantos participantes vai dar em cada equipe? Ó, 36 dividido por 5 vai dar 7. 5 vezes 7, 35. Sobrou 1. Então, aí, claro, né? A Ana Júlia colocou ali 7,2. Mas daí, se tratando de pessoas, né? Eu sempre falo assim para meus alunos: entra no exercício, analisa ele. Pensa aqui comigo. Como que nós teríamos uma equipe com 7,2 pessoas? Vai cortar alguma pessoa no meio? Entenderam? É isso que eu falo. Entra no exercício. Desse jeito, né? O entrar no exercício que eu digo é isso, né? Nesse caso aqui nós teríamos 5 equipes com 7 participantes cada um e um ficaria de fora, então tem coisa errada. Mas aí vocês já no início deram a resposta para mim, né? Que vai ser quantas equipes então? Vocês falaram no início ali quantas equipes? E com quantas pessoas cada um? 6. Agora eu faço a seguinte pergunta para vocês. Por que o 6? Porque se nós pegarmos a raiz quadrada de 36, É igual a 6. 36 é 6. Porque 6 vezes 6 é igual a 36. Eu tenho 6 equipes. Cada equipe tem 6 participantes. 6 vezes 6, 36. É igual a quantidade de equipes, igual ao número de participantes por equipe. Certo? Certo. Número 5. Um tabuleiro quadrado, olha só. Um tabuleiro quadrado está dividido em 25 quadradinhos de mesmas dimensões, distribuídos em linhas e colunas. Pensa tipo um tabuleiro de xadrez, por exemplo. Quantos quadradinhos há em cada linha e coluna? 5. 5, muito bem. Por quê? Porque 5 vezes 5 é igual a 25. Pode ser 25. Igual a 25 dividido por 5. Que é igual a 5. Ou ainda, a raiz quadrada de 25 é 5, Assim. tá? Então, é aquilo que eu comecei explicando no início da aula hoje, a questão de quadrado perfeito, tá? A questão de quadrado perfeito. Vocês têm que pensar isso. Todas as vezes que um exercício falar relacionado a algum quadrado e pedir quanto é a medida do lado desse quadrado, você vai tirar a raiz quadrada
daquele valor que ele te deu. Nesse caso aqui, o 25, então a raiz de 25 é igual a 5. Por quê? Porque 5 vezes 5 é igual a 25, tá? Percebam que eu estou fazendo isso daqui toda hora, né? Estou fazendo isso daqui toda hora. Eu até vou começar a fazer assim, ó, porque 6 ao quadrado é 36. 5 ao quadrado é 25. Estou fazendo isso para vocês gravarem, tá? Mas daqui a pouco eu vou parar de fazer isso. Número 6. Observe como Adriano fez para estimar o valor da raiz de 10. Opa, peraí. Raiz de 10. 10 é um quadrado perfeito? Não. 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 10 não é um quadrado perfeito. Porque se eu pensar assim, vou construir aqui, professor, quer ver, 1, 2, 3 de assim e 3 de assim. Se eu fechar isso daqui, vai dar 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então eu vou acrescentar mais um aqui e mais um aqui. O que vai dar, Vai dar 16. Opa, que aqui eu passei um, tá? Mas vai dar 16. Ou seja, nós temos ali um quadrado perfeito de lado 2. Nós temos quadrado perfeito de lado 3, que é o que vai dar 9 quadradinhos. Depois nós temos lá o quadrado perfeito 16, né? Que o lado vai ser 4. E de 10? Vamos ver então como que foi feito aquilo ali, Mas e assim, professor, isso não conta? O quê? Não, mas daí tem que dar um quadrado, tem que fechar um quadrado mesmo. E para fechar um quadrado, a quantidade que você tem na linha, na coluna, você tem que ter na linha, tá? Senão não vale. Olha lá, para estimar o valor da raiz de 10. Como raiz de 9 é igual a 3 e raiz de 16 é igual a 4, então raiz de 10 é um número compreendido entre 3 e 4. Ou seja, é o que eu falei para vocês aquele dia. Se eu falar em raiz de 10, nesse caso aqui, vamos lá, acompanha comigo, a raiz de 10. Qual é o quadrado perfeito que eu tenho depois do 10? Qual que é o quadrado perfeito que eu tenho depois do 10? 9. Depois do 10. 16. 16. Então, você vai colocar aqui, a raiz de 16. E aí, a gente coloca esse sinal aqui. Lembra o negócio da boquinha do jacaré, não sei o que e tal? Por que está aberto para lá? Porque 16 é maior do que 10. Porque 16 é maior do que 10. Perfeito. E qual é o quadrado perfeito que eu tenho antes do 10? 9. 9. Então, eu vou colocar aqui, a raiz de 9 e a boquinha do jacaré assim. Por quê? Porque 10 é maior do que 9. Ok. Agora, eu vou fazer o seguinte, tá? Qual que é a raiz de 9? 3. 3. Vou fazer isso aqui. Qual que é a raiz de 16? 4. 4. Então, olha só, já cheguei na minha resposta. Qual que é a resposta, professor? Eu sei que a raiz de 10 vai ser um número que está entre quem? Entre o 3 e entre o 4. Vai ser um número aqui que nós não sabemos qual que está entre o 3 e o 4, tá? Mais para frente, nós vamos aprender como determinar esse número. Por enquanto, vocês precisam aprender a determinar entre quem que esses números estão. Tá? Tá. Vamos lá, vamos fazer mais um teste aqui. Se eu colocar para vocês, então, a raiz de 56. Raiz de 56. Eu sei que 56 não é um quadrado perfeito, né? 56 não é um quadrado perfeito. Mas a raiz dele, no caso, a resposta vai estar entre quais números? Agora eu quero ver. Pensa a raiz, pensa o quadrado perfeito anterior e o quadrado perfeito
posterior para nós determinarmos entre qual e qual que ele está. Qual que é o quadrado perfeito que nós temos antes do 56? 49, muito bem, Minor. Nós temos, então, o 49. E depois do 56? Qual que é o quadrado perfeito que nós temos? 64. Rafa, eu vi sua resposta, 36 e 64. O 64 está correto, tá? O 64 está correto. Só que aqui, ó, você esqueceu do 49. É o 36 depois o 49. O 49 também é. Então, nesse caso, a Ana Júlia já falou pra gente ali, ó, que a raiz de 56, ela vai estar entre quem? Entre 7 e 8. Então, na verdade, eu vou colocar aqui, ó, 7, né? Vou fazer assim, e o 8 aqui. Daí, no caso, você teria uma resposta, que eu só estou mostrando para vocês, que nós não sabemos esse número ainda, mas sabemos que está entre esses dois. Então, na resposta, você escreveria entre 7 e 8, né? No caso, dependendo da pergunta do exercício. Agora lá, ó. De maneira parecida com a de Adriano, estime e associe cada raiz a seguir a um dos intervalos indicados. Na letra A, ele está falando entre 1 e 2. Qual daquelas raízes lá que vai estar entre 1 e 2? Qual das raízes ali, ó? Nós temos raiz de 7, raiz de 20, raiz de 15, raiz de 3, raiz de 17 e raiz de 13. Qual dessas que vai estar entre a raiz de 1 e 2? Vamos lá, vamos analisar o 7, que foi a primeira resposta que apareceu ali da Ana Júlia. Entre 1 e 2. Se eu estou dizendo que é entre 1 e 2, quer dizer que vai estar entre a raiz de 1 e a raiz de 4. Que agora eu estou fazendo o processo contrário, eu estou voltando. Eu tenho as raízes e eu estou voltando para o quadrado perfeito. Raiz, que é 1, quadrado perfeito é raiz de 1. E a raiz, que é 2, o quadrado perfeito é a raiz de 4. Eu quero a raiz, né, que é aquela que está naquelas fichinhas lá, a raiz de entre 1 e 4 que nós temos ali. Então, não tem como ser o 7, entendeu, Ana? Nesse caso aqui, tem que ser a raiz de 3. Muito bem. E a letra B, entre 2 e 3? Entre 2 e 3, na letra B. 7. Uhum. Raiz de 7. E entre 3 e 4? 15. Raiz de 15. Uhum. E entre 4 e 5? A raiz de 17. Uhum. Mas, professor, sobrou. Era pra sobrar, pra confundir no Então, o Minoro mandou ali, ó. Nesse que vocês falaram raiz de 17, ele falou raiz de 20 também. Por quê? Porque a raiz de 20 também entra. Comendo bolacha, Duda. E na letra C, o raiz de 13 também vai entrar. Muito bem. Yudi, tá por aí? Yudi? Não me
utilizar, mas na aula eu não sei. Tá conseguindo entender? Tá conseguindo fazer? Tá conseguindo acompanhar? Beleza, ótimo. Número 7. Leia as informações e escreva o que se pede. O número quadrado perfeito entre 100 e 140. Qual que é o número quadrado perfeito entre esses dois números? Ou seja, entre os 100 e os 140, qual número entre eles que tem uma raiz quadrada exata? Mas o 60 não está entre 100 e 140, Rafael. Tem que ser um número entre 100 e 140. Gustavo, aí eu vou te falar o seguinte, ó. Quando ele fala entre 100 e 140, você não pode considerar nem o 100 e nem o 140, porque ele está falando entre. Se eu falar entre o dedinho e o dedão, eu tenho esses três números. Eu não posso considerar eles. Agora, se eu falar de 100 até 140, aí entra esse e esse. É a mesma coisa que eu falar do meu dedão até o meu dedinho. Eu tenho 5 dedos. Ah, tá. Tranquilo. Tava vendo de baixo. Não, sem problema. Tá. Então, o número quadrado perfeito entre 100 e 140 surgirão várias respostas aí. Mas a única é o 121, tá? 121. O pessoal que mandou outros valores ali, tá? Nesse caso, então, a letra A é 121. O pessoal que mandou outros valores, a dica que eu dou para esse tipo de exercício é você tirar a prova real. Pega um número e multiplica vezes ele mesmo, para você saber se está certo. Por exemplo, se ele está falando ali, ó, na letra A, né, que ele quer entre 100 e 140, o 100 é um quadrado perfeito, não é? E qual que é a raiz quadrada de 100? 10. 10. Beleza. Então, eu sei que 10 vezes 10 vai dar 100. Se nós fizermos... Então, 10 ao quadrado vai dar 100. Se nós fizermos 11 ao quadrado, quanto que vai dar 11 ao quadrado? 121. 121. E se nós colocarmos 12 ao quadrado? 144. Aí é onde você olha e fala, peraí, ele quer entre 100 e 140. O 10 dá 100, então não vale o 10. Não vale o 100. O 11 está dando 121. Opa, o 121 tá entre o 100 e o 140. E o 12 dá 144. 144 passou de 140. Então não vale. Então a resposta é o 121. Ele é o número quadrado perfeito entre, que tem a raiz quadrada igual a 11. Ó, uma coisa que vai ajudar muito vocês, né? Eu falei para vocês decorarem, né? Algumas coisas já. Uma coisa que vai ajudar muito vocês é vocês decorarem essas raízes, pelo menos até do 15. Quando eu me refiro do 15, eu falo assim, ó, decorar a raiz de 0, a raiz de 1, a raiz de 4, a raiz de 9, a raiz de 16, a raiz de 36, a raiz de 25, a raiz de 36, a raiz de 49, a raiz de 64, a raiz de 81, raiz de 100, raiz de 121, raiz de 144, tá? Esses números que, no caso, vai de 0 a 15, tá?
Muito bem, Isabela. Vamos lá, Laura. Ó, se nós fizermos 11 ao quadrado, é 11 vezes 11. 11 vezes 11. 1 vezes 1, 1. 1 vezes 1, 1. Mais 1 vezes 1, 1. 1 vezes 1, 1. 1 mais 1, 2 e 1. Por isso que dá 121. Eu fui fazer mentalmente, tava colocando os números tudo junto. Cuidado. Por isso que deu errado. Cuidado assim mentalmente aí. Letra B. O número cuja raiz quadrada é um número natural entre 64 e 144. Então, uma raiz quadrada que tem como resposta um número, ou seja, que vai ser um quadrado perfeito ali, entre 64 e 144. Qual que é? Muito bem. No caso, né, a raiz de 100, que vai ser 10. Muito bem. Então, letra B é o 100. É, no caso, é um número par, né? Desculpa. Eu li ali, não me atentei, mas é um número par, né? Porque nós temos, por exemplo, ali, ó, entre os 64 e os 144, a gente pode ter, por exemplo, a do 81. A do 81 que vai dar 9. Mas daí 9 não é par. A gente pode ter a do próprio do 11, que dá 121, tá entre também, mas não é par, tá? Muito bem. E letra C. A raiz quadrada de um número quadrado perfeito entre 15 ao quadrado e 17 ao quadrado. Letra C. Entre 15 ao quadrado e 17 ao quadrado. Primeira coisa, vamos resolver. Quanto que é 15 ao quadrado? O Rafa mandou ali. 15 ao quadrado dá? Mais alguém mande também, por favor? Quero ver. 225. Ana, você está fazendo 15 vezes 2. Você colocou 30 ali. É 15 vezes 15. Cuidado. Então, 225. E 17 ao quadrado? 289. Qual que vai ser o quadrado perfeito entre esses dois? Qual que é o quadrado perfeito entre esses dois? Qual que é, pessoal, o quadrado perfeito entre esses dois? Ó, se vocês parar para pensar, aqui eu tenho 15, aqui eu tenho 17. Quem que é o número que está entre 15 e 17? É o 16. Então, no caso aqui, seria 16 ao quadrado. E 16 ao quadrado vai dar 256. É isso. Tá? E eu, Número 8. Oi. Então a resposta será 16. 16.
Muito bem. Número 8. Calcule as dimensões de cada quadrado de acordo com a medida de sua área. Então, na letra A, nós temos um quadrado lá. Está falando que a área é 25 centímetros quadrados. Quando ele fala... Beleza, Laura? Quando ele fala para determinarmos as dimensões de um quadrado de área 25, é nós pensarmos que aqui dentro que nesse quadrado grande nós temos 25 quadradinhos, tá? Porque ele está dizendo que a área é de 25. Então nós temos 25 quadradinhos aqui dentro. Para mim ter 25 quadradinhos aqui dentro e ele continuar sendo um quadrado, quanto que tem que medir o meu lado? 5 por 5. 5 por 5, muito bem. 5 e 5. Professor, toda vez eu vou ter que ficar fazendo desenho, então, do quadrado e pensando nos quadradinhos? Não. O que você vai fazer você vai fazer a raiz do número que você tem ali. Qual que é o número que eu tenho ali? 25. 25. E quanto é a raiz de 25? 5. 5. Então, o lado desse quadrado, o lado é igual a 5 centímetros, tá? Lembrando que quando nós estamos falando em área vai ter que estar centímetros quadrados. Se eu estiver me referindo apenas à medida do lado, é só centímetros, tá? Sem o quadrado ali. O B. O B é um quadrado de área 16. Raiz quadrada de 16 é igual a 4. 16 centímetros também. Quadrado. Então, raiz quadrada de 16, que é igual a quanto? 4. 4. 4. Então, o lado desse quadrado é 4 centímetros. E a letra C é um quadrado de área 49 centímetros quadrados. O que nós vamos fazer? Raiz de 49, que é 7. Então, o lado é igual a 7 centímetros. Show? Tranquilo, né? Sim. Professor, eu pensava que raiz quadrada ia ser mais difícil. Não, é tranquilo, é tranquilo. Agora vamos lá. 9. Os números figurados são números que podem ser associados à quantidade de pontos em uma disposição geométrica. Observe a sequência de quadrados. Então, nós temos o primeiro quadrado com uma bolinha. Nós temos o segundo quadrado com 4 bolinhas. O terceiro quadrado com 9 bolinhas. E o quarto quadrado com 16 bolinhas. Letra A. Escreva uma potência para representar a quantidade de pontos de cada uma das figuras dessa sequência. Para a primeira figura, por exemplo. Então, esse aqui é o número 9, a letra A.
Em forma de potência, como eu poderia escrever a primeira ali? Um sobre 2. Ó, cuidado com esse 1 1 sobre 1. sobre 2, porque 1 sobre 2 é esse daqui, ó. Ai, é mesmo. Cuidado. 1 sobre 1. Não é sobre 2 que nós falamos. Porque quando você fala 1 sobre 2, quer dizer que o 1 está em cima do 2. E o que você está querendo dizer ali é 1 elevado a 2. Isso. 1 elevado a 2. Por quê? 1 elevado a 2 vai dar 1. E depois, na segunda, nós podemos escrever como? 2 elevado a 2. 2 elevado a 2. Muito bem. 2 elevado a 2. Por quê? 2 vezes 2 é 4. Na terceira, 3 elevado a 3. 3 elevado a 2. 3 elevado a 2. 3 elevado a 2. Muito bem. 3 elevado a 2. E na quarta, 4 elevado a 2. 4 elevado a 2. 4 elevado a 2. Só um detalhe, pessoal, que nessa primeira aqui, ó, se você colocar o zero, por exemplo, qualquer número elevado a zero, daria 1. Daria a mesma quantidade. Só que você tem que ter a ideia do quê? Que esse número 1, esse número 2, esse número 3, esse número 4, está indicando a posição das figuras. Então, se você pegar, por exemplo, se você quiser saber a figura de número 7, você vai fazer 7 elevado a 2. Entenderam? É essa a ideia que tem que seguir aqui. Sim. Agora, olha a letra B. A letra B fala justamente o que eu falei, ó. Qual é a quantidade de pontos da sétima figura da sequência? Calculem agora, então, a letra B. Da sétima figura da sequência. Repete o que você tinha falado antes, professor. Ó, essa é a figura 1, figura 2, figura 3, figura 4. Figura 4 tem 16. Então, continua. A figura 5. A figura 5 o Gustavo Minoro mandou ali. Vai ter 25 bolinhas. A figura 6. E depois a figura 7. É o que está perguntando na B. Muito bem. A figura 7, seguindo esse padrão, está tudo elevado a 2, então a figura 7 vai ter 49. Perfeito, então. Letra C. Qual é a posição ocupada pela figura formada por 81 pontos? Agora é o seguinte, ele quer saber qual é a figura, né? Qual é a posição dela. E ele fala a quantidade de pontos que tem. Então, letra C. Está falando que vai ter 81 pontos. O Rafael falou 9. Como você chegou nesse resultado, Rafael? Raiz quadrada de 81. Muito bem, meu garoto. Muito bem. Então, a raiz quadrada de 81 é igual a 9. Tá? A raiz quadrada de 81 é 9. Então, a posição da figura com 81 pontos é a figura 9. Tá? Muito bem, muito bem, muito bem. Entenderam legal mesmo o conteúdo. Da 81 eu olhei na tabuada. Hã? Da 81 eu olhei na tabuada. 9 vezes 9 é igual a 81. Não na tabuada de folha, tá? Sim, sim, ótimo. Perfeito, perfeito. Que bom, que bom. A do 9 é fácil de decorar. Olha lá. E a letra D agora? Qual é a maior figura da sequência que podemos formar com até 200 pontos? Sobrarão pontos? Quantos? E agora? Gustavo Minoro colocou lá, ó. 10 elevado ao quadrado vai dar 100. 11 elevado ao quadrado, 121. 12 elevado ao quadrado, 144. 13 elevado ao quadrado, 169. 14 elevado ao quadrado, 196. 15 elevado ao quadrado, 225. Opa, peraí. Eu vou poder pegar a figura de número 15? Não. Não, por quê?
Porque ela já passou de 200 pontos. Porque ela passou de 200. Então, eu vou pegar a que tem antes do 15. A que tem antes do 15 é a figura 14. A figura 14 é 14 ao quadrado. 14 ao quadrado que vai dar quanto? É 14 vezes 14. Que é quanto? 196. 196. Se é 196, eu posso utilizar 200, sobrou ponto. Sobraram 4. Sobraram 4 pontos. Muito bem, Gustavo Minoro, perfeito. Vamos lá. Número 10 agora. Complete as sentenças com os símbolos menor, maior ou igual, de maneira a torná-las verdadeiras. A, B, C e D. Na letra A, qual é o símbolo que nós vamos utilizar ali? Igualdade. Muito bem. Na letra A, igualdade. Na letra B, 2 é o que com raiz de 1? Maior. 2 é maior do que a raiz de 1. Muito bem. 2 é maior do que a raiz de 1. E o 81 com raiz de 8 é o quê? Maior. Maior também. Muito bem, Minoro, muito bem. E o 7 é o que com a raiz de 64? Menor. Menor, porque a raiz de 64 é 8. Então, o 7 ele é menor do que 8, que é a raiz de 64. Número 11. Escreva em potência com expoente 2 cada um dos números apresentados. Em seguida, calcule respectivamente a raiz quadrada. Então, letra A, letra B, letra C. Eu não Então, vamos lá. Eu vou fazer uma, vocês façam as outras. A, B, C. Na letra A, o número que nós temos ali é o 100. Como que eu posso escrever o 100 em forma de potência? Quem vezes quem que vai dar 100? Sabendo que a potência de 2, né? Vai ter o número 2 pequenininho aqui. Mas quem vezes quem? Para dar 100. 10. Muito bem. Então, é 10 elevado a 2. E aí, depois, ele pede para calcular a raiz quadrada. Né? Então, 10 elevado a 2 é 100. E a raiz quadrada de 100 é quanto? 10. 2. Tá? Na outra, nós temos o número 10.000. Quem vezes quem vai dar 10.000? Eduardo Emiliano mandou 100 vezes 100, ou seja, é 100 elevado ao quadrado, que dá 10.000. E a raiz de 10.000? Raiz quadrada de 10.000 é 100. Perfeito. E por último, nós temos a 1 milhão. Quem vezes quem vai dar 1 milhão? O 1.000, muito bem. Então, 1.000 elevado ao quadrado é igual a 1 milhão. Ou seja, a raiz de 1 milhão é 1.000. Perfeito? Muito bem. Número 12. Identifique
Quais dos números apresentados são números quadrados perfeitos? Depois calcule a raiz quadrada de cada um deles. O 81, ele é um número quadrado perfeito? O 81, ele é um quadrado perfeito. Então, no número 12, a raiz de 81, que é 9. Ele é um quadrado perfeito. Depois, 111 é um quadrado perfeito? Não. Muito bem, Minor. Não é. 64 é um quadrado perfeito? Muito bem, Eduardo. 64, sim. Que é quanto? 8. Muito bem. 181 é um quadrado perfeito? Não, não é. E o 169 é um quadrado perfeito? Que vai dar quanto? 13, muito bem. Escreva em ordem crescente todos os números quadrados perfeitos entre 100 e 200. Depois, escreva em ordem crescente as respectivas raízes desses números. Então, vamos lá. No 13. Entre 100 e 200. O 100 não posso. Só que aí, ó, vamos naquela ideia. Vai começar do 10, né? Porque 10 vezes 10 é 100. Vai começar pelo 10. Depois nós temos o 11. Quanto é 11 vezes 11? 121. Então, 121 vai ser menor do que... Quem que vem depois? O quadrado perfeito depois do 121? 144. Depois do 144, qual é o quadrado perfeito? 169. 69 e depois 196. Beleza. Depois de escrever em ordem crescente as respectivas raízes desses números. Em ordem crescente vai ser 11, 12, 13, 14. Porque daí o 15 já vai para 225. Aí não nos interessa mais que já passou de 200. Agora, número 14. Prof, a Ana pediu para avisar que o Meet dela gravou. Gravou? Gravou! Ah, gravou. Gravou. Mas eu tô gravando também. Travou. T-R-A. Eu entendi, tô brincando. É que eu tenho a língua presa. Não, não é por isso não. Eu entendi desde o começo que você falou travou. E eu achei estranho ela não estar mandando mais nada. Eu imaginei que tivesse acontecido alguma coisa, tivesse caído, alguma coisa assim. Número 14. Efetue os cálculos em seu caderno. Complete o quadro a seguir com os números adequados. Beleza, vamos lá. Eu vou começar ali, ó, do 25 em diante, ó.
Vamos lá. Ele está pedindo na primeira coluna a raiz quadrada. Qual que é a raiz quadrada de 25? Sim. 5. Então, daí você vai montar lá assim, ó, raiz de 25, que é igual a 5. Depois na outra, multiplica por 2. 2 vezes 2 vezes 25. 2 vezes 25 é igual a 50. E por último, eleva ao quadrado. Pegar o 25 e elevar ao quadrado. 625, muito bem. No outro, 36. Primeiro ele pede a raiz de 36. Quanto que é? 6. Muito bem. Estou gostando da participação, hein, pessoal? Tá legal. Vocês estão participando corretamente. Vocês pegaram bem o conteúdo. Estou feliz. Depois, multiplica por 2. Vai fazer 2 vezes 36, que é igual a 72. Muito bem. E depois, eleva ao quadrado. 36 elevado ao quadrado. 1.296. Perfeito. 49. A raiz de 49 é igual a 7. Já estamos aí calejados de saber agora, né? Aí vai fazer 2 vezes 49, que é igual a 98. E depois vai fazer 49 elevado ao quadrado. Quanto deu? Ana, nós estamos na página 165, completando aquela tabela. Lá embaixo, número 14. 2.401. Beleza. 121. Então, raiz quadrada de 121 é igual a 11. 2 vezes 121, que vai dar 242. E 121 ao quadrado, que vai dar 14.641. Perfeito, 14.641. Quem foi que falou por último agora? Eu não consegui definir a voz de quem é. Foi a Isa. Agora há pouco foi a Isabela. Tá, não, beleza, beleza. Ótimo, perfeito. Aqui, raiz de 144. 12. 12. Depois, 2 vezes 144. 288. 288. E depois 144 elevado ao quadrado. 2.536. Não, 20.736. 20.736. Muito bem. Perfeito. Pior que só errei essa também. Agora, nós vamos na página 167, que é continuação desse conteúdo, tá? E é muito massa o que vocês vão aprender agora. Qual a página? Professor, não apaga não, tô terminando. Não apaga não, Não, não vou apagar não. porque eu tô terminando. Qual a página? Quem que é que falou aí? Eu não entendi. Foi o Enzo. Enzo, ele disse que não era para apagar. Não, não vou apagar não. Professor, que página? 167. Virando a folha e já achei. Ô, professor, eu não copiei essa tabela. Eu só fiz a correção. Eu estava acabando de fazer a parte de de potência por 2.
Enzo, assim que você terminar, você me avisa, tá? Misericórdia. Terremoto. iPhone, puta merda. Deixa eu fazer. Sabe o que eu tô fazendo? Não, aqui, ó, tá cega? Faz. Caramba. Tá vendo o que eu tô fazendo? Tá vendo o que eu tô fazendo? Enzo? Tudo bem aí? Tá terminando. Ah, não, nada. Tava com o microfone aí. Ligado, desculpa. Você tava falando com quem, Enzo? Ai, ai, ai. Só podia ser. Só acho que quando eu brigo com meu irmão, estou com o microfone desligado. Hein? Quantos anos tem sua irmã, Enzo? Ela estudou na Vicentina também? Ela tá tendo aula online também? E quando ela tá fazendo, você também vai conversar com ela? Ai, ai, a Ana falou que o irmão dela fica atentando também o Vitão, né? E a Júlia falou da sobrinha. Eu fico cuidado meu filho. A Vitória, que você adivinha aqui, ela pega e fala assim: Nossa, Isabela, seus professores. Quem vai? Nossa, ela fica olhando. A minha irmã, a Vi, ela pega e fala: Nossa, Isabela, é o seu professor. Meu irmão nem dá as caras ele dá. Ele só dá pra quando ele quer alguma coisa. Ou meu apontador, ou minha borracha, ou isso. Aí eu digo, olha, professora de Laura, ele faz uma carinha bem quieta que ele não quer conversar. Ernei, professor. Ele já sai correndo. Professor, só pra você ter uma ideia, meu irmão fala demais. Mas quando ele é pra falar com o professor, ele fica quieto. É. Aí eu digo, ó, Etri, esse é o professor Guilherme, ou ó, Etri, a professora de Laura que ele fica, não faz um pio. É verdade, já vi. Sua irmã está estudando onde, ô Camila? Na estadual, ela tá no primeiro ano Hum, do ensino médio. Interessante. ótimo. Vamos lá então. Posso pagar, Enzo? Sim. Ô, professor, você dá aula na estadual para que série? Para o sexto ano e para o oitavo ano. Entendi. Acho que você deu aula para Natália, não deu? Dá aula. Qual, Natália? Deixa eu lembrar o sobrenome dela agora, que é uma prima minha do sexto ano. Acho que é B, sexto ano B ou sexto ano A. Não lembro, hein? Vamos lá. Nem eu. Pessoal, na página 167, nós vamos começar a falar sobre a
fatoração, tá? Professor, o que é fatoração? Alguém tem alguma ideia? Alguém quer falar o que pensa ou leu ali já o que é fatoração? Decompor aquele número? Decompor. Então, sempre que falarmos em fatoração, nós vamos pensar em decomposição. Agora, não se tratando de matemática, não pense em matemática agora não. Se nós pensarmos na palavra decomposição, o que vem na sua cabeça quando você escuta a palavra decompor, decomposição? Decomposição de comida. Tá, decomposição da comida. Ótimo. E o que é a decomposição da comida? Diminuir? Diminuir? Decompor a comida na terra, dando mais vitamina na terra e nutrientes. Tá, tudo bem. Mas o que é esse processo de decomposição, então, da comida? Ela some de uma vez? Ela desaparece de uma vez? Aos poucos ela vai diminuindo. Até Olha lá, sobrar aos poucos ela vai diminuindo. A Ana falou, eu penso decomposição do ser humano quando morre. Tá, então o ser humano quando morre, a decomposição dele, a pessoa morre, daí depois desaparece do nada? O corpo ali, ele some do nada? Não. Ele vai indo aos Ele poucos. vai se decompor, mas se decompor ao quê? Aos poucos. Ou seja, ele vai sumindo, né? Aos poucos. Ele se decompõe. Perfeito. Decomposição é isso. A ideia de decomposição é isso. Agora vamos trazer a ideia de decomposição para a matemática, né? Para os números. Então, decomposição e fatoração, elas têm a mesma ideia. Vamos lá. Ó. Há várias maneiras de decompor o número 36, usando a multiplicação de 2 ou mais fatores. Observe alguma delas. Aqui é o seguinte, fatoração é o nome do conteúdo, mas o que nós vamos fazer agora é a decomposição, tá? Beleza, Gustavo. Então, o que nós vamos fazer é a decomposição. Vamos lá. Primeira coisa, decompor o número 36, tá? É eu escrever esse número 36 de outra maneira. Como assim? Através de multiplicação. Então, eu posso escrever o 36 sendo 6 vezes 6, que é 36. Fala uma outra maneira que eu posso escrever o número 36. 18 vezes 2. 18 vezes 2, 18 vezes 2, que é 36. Outra maneira. 9 vezes 4. Outra maneira. 9 vezes 4. 9 vezes 4. 9 vezes 4, que é 36. Beleza. E nós temos muitas outras maneiras aqui também, né? De escrever o... Não, estamos fazendo só de multiplicação, Ana. Nós vamos escrever ele de outra maneira, mas como multiplicação daí, tá? Então, beleza. Nós temos aqui 3 maneiras aí de muitas, né? Para dar o valor 36. Perfeito. Mas aqui eu estou utilizando apenas 2 fatores, tá? Eu estou utilizando apenas 2 fatores. Eu posso escrever utilizando mais fatores? Posso. Alguém consegue me falar um? 2 vezes 2 vezes 3 vezes 3. Muito bem. Se eu pegar esse daqui, ó, que nós escrevemos 9 vezes 4, tá? Vou trazer ele para cá, ó. 9 vezes 4 é igual a 36. Agora, eu vou pegar esses caras que eu já utilizei para escrever o 36 e eles, eu vou fatorar eles. Como que eu posso escrever o 9? 3 vezes 3. O 9 eu posso escrever como 3 vezes 3. Esse vezes está aqui. E o 4 eu posso escrever como o quê? 2 vezes 2. 2 vezes 2, que é igual a 36.
Então, olha só que interessante. Eu peguei o número 36, primeiro eu fatorei ele assim, né? Eu fiz a decomposição dele assim. Depois, eu fiz a decomposição dele assim, ou seja, eu fui abrindo mais isso daqui. Então, o 36 ele pode ser escrito como 3 vezes 3 vezes 2 vezes 2. Ah, professor, isso é decomposição? Sim, isso é decomposição, tá? Então, ó, podemos fatorar um número de maneira que todos os fatores sejam números primos. Neste caso, estamos realizando a decomposição em fatores primos do número. A decomposição em fatores primos do número 36 é... Agora, vamos lá. Precisamos lembrar do que é número primo. Se nós pegarmos essa decomposição que eu fiz aqui, o 9 e o 4, eles são primos? O 9 e o 4 são números primos? Lembrando que para ser primo tem que ter apenas dois divisores, o 1 e ele mesmo. O 9 e o 4 são primos, então? Não. Não. Só que quando eu faço essa decomposição aqui, o 3 e o 2 são números primos? Três e 2 são números primos? Sim. Sim. Então, aqui eu realizei uma decomposição em fatores primos. Decomposição por quê? Porque eu estou escrevendo 36 de outra maneira. Fatores, porque isso são fatores para multiplicação. E primos, porque eles são números primos. Então, decomposição em fatores primos. Aqui, ó. Decomposição em fatores primos. Decomposição em fatores primos, que são esses caras aqui, ó. Tá? Isso é a decomposição em fatores primos do número 36. Lembrando que o número primo, ele vai ser, como eu disse, né? Ter apenas dois divisores, o 1 e ele mesmo. Ótimo. Agora vamos lá. Vamos pegar mais um exemplo aqui para a gente fazer. Se eu pegar o número 28, vamos fazer a decomposição do número 28. Fala aí, quem vezes quem que pode ser escrito o 28 novamente? Dá para fazer 2 vezes 14 ou 14 vezes 14. 2 vezes 14, que é igual a 28. Beleza. Eu posso falar que isso daqui é uma decomposição em fatores primos? Sim. Ainda não, porque o 14 não é primo. Então, não posso falar que isso aqui é uma decomposição em fatores primos. Então, eu tenho que escrever o 14 como um número primo agora. Então, esse 2 eu vou abaixar, vezes. Como eu posso escrever o 14 sendo dois números primos? 2 vezes 7. 2 vezes o 7, que é igual a 28. Ah, professor, então agora eu escrevi o 28 na decomposição em fatores primos? Sim, tá aqui, ó. O 2 e o 7 são números primos. Então, escrevemos o 28 através de uma decomposição em fatores primos. Ótimo. Então, decomposição, fatorização é a decomposição de vários jeitos de decompor um número? É assim, ó. Um número, você pode escrever ele de muitas maneiras. Muitas maneiras. Mas agora, se tratando de fatoração, todos os números, tá? Quando tratar desse conteúdo de fatoração, nós vamos ter que escrever ele como fatores primos. Nós vamos ter que utilizar apenas os números primos para escrever aquele número que foi dado, tá? Se eu pegar, por exemplo, o 16, então.
Como que eu posso escrever o 16? Fala um número vezes outro aí que dá o número 16. 4 vezes 4. 4 vezes 4. Beleza. 4 vezes 4. Então, eu posso colocar aqui que 4 vezes 4 é 16. Só que eu posso falar que ele foi fatorado em números primos? Não. Não. E aí, eu consigo escrever... 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. Eu consigo escrever tudo como primo agora? Sim. 4 eu posso escrever 2 vezes 2 e 2 vezes 2, que é 16. Escrito tudo em números primos, tá? É assim que funciona. Na próxima aula a gente vai continuar. Eu vou fazer a chamada agora. Já tá acabando a aula? Já, falta 5 minutinhos. Não. Nossa aula acaba 9 e acaba às 10 horas? 10 horas. Pensei que acabava às 10h15. Ana Clara, Ana Júlia, Ana Lívia e Beatriz. Camila Balduino, Camila Santana, Eduardo, Eduardo e Eduardo. Camila Santana. Ok, Eduardo ok. Eduardo ok. Tá faltando o Eduardo Vinícius, né? Não respondeu, não tá aí hoje. Elisa, Emanuele, Enzo e Gabriele. Quem colocou chamada já pode sair ou não? Espera aí, só um instante. A Elisa não tá, a Emanuele também não. Só tá o Enzo desses que eu chamei. Gustavo, tá os dois aí, né? Isabela, Júlia, Cauane. Presente, Isa. Presente, Júlia. Tudo bem, Cauane tá em todas agora, Cauane. Que bom, fico feliz. Faltou Eu falei o seminário pra ela. a Cauane Mariane, né? Sim. Laura, Letícia e Luiz. Presente. Laura, Letícia, Luiz, cadê o Luiz? Não tá aí hoje? Tá aí sim, opa, Luiz tá aí. Luísa, Miguel e Nicole. Luísa não, a Nicole tá ali, a Luísa não. Pedro, Rafael e Rafael. Pedro Durante, tá aí. O outro Pedro faltou. Rafael Verdério, Rafael Pascoal, estão aí os dois, perfeito. Ricardo e Yudi. O Ricardo não está hoje. Pode sair, professor? Pessoal, então, até quarta-feira. Tenham um bom dia, um ótimo dia hoje e amanhã, então até quarta. Valeu, tchau, tchau. Até. Um abraço. Professor.